Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de português instrumental. Eu sou a professora Tayane e aqui comigo a professora Dinalva. Boa noite, mais uma vez ao nosso terceiro encontro. Sejam todos bem-vindos novamente. Então, vamos para a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula de hoje, então, nós vamos estudar sobre os gêneros textuais, sobre redação oficial e falaremos um pouco sobre um tutorial de ortografia, né, no novo acordo ortográfico que vai estar disponível já no ambiente virtual para vocês. Vejamos, então, qual vai ser o conteúdo dessa nossa teleaula de hoje. Ortografia, gêneros e tipologias textuais, intelecção textual, redação científica e textos técnicos e de instrução. Certo. Então, quais seriam os objetivos dessa nossa aula? Reconhecer as características e finalidades dos textos técnicos e entender a importância da ortografia para a produção textual. Esse segundo objetivo, que é para vocês entenderem a importância da ortografia, nós vamos falar de quê? Do novo acordo ortográfico. Não aqui na nossa teleaula, mas por meio de um tutorial que foi gravado especialmente para vocês, tudo sobre o novo acordo, os países envolvidos, o porquê dessas mudanças, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar propriamente a escrita, a produção textual. No nosso primeiro encontro, nós vimos que a linguagem, ela pode ser formal ou informal, ela pode ser coloquial ou padrão. Quando nós estudamos a linguagem padrão e ela deve ser utilizada nos nossos textos escritos, vem a pergunta que eu quero fazer para você. O que é escrever? O que significa escrever? Vejamos. Olha só, o que é escrever? Redigir, não é? Ou seja, é dizer a outrem o que se pensa. Ao conversar, está-se como que redigindo oralmente. Ao escrever uma carta de qualquer natureza, está-se redigindo. Ao escrever uma história, uma descrição de cena ou de objeto e ao defender um ponto de vista, está redigindo. Isso, então redigir é produzir, colocar no papel aquilo que é verbalizado oralmente. Então você vai utilizar elementos próprios de concordância, do que nós já estudamos, de concordância, regência, elementos caracterizantes de crase. Então tudo isso nós vamos ter que colocar no papel na hora de produzirmos. E quais são essas tipologias textuais? O que é uma tipologia textual? Vejamos. Tipologia textual indica a forma como o sujeito da escrita apreende o objeto do qual está tratando. Certo, então nós vamos saber se você vai escrever um texto descritivo, um texto narrativo, um texto injuntivo, ou um texto argumentativo ou expositivo. Então nós vamos estudar nesse primeiro momento da nossa teleaula quais são esses tipos, quais são esses gêneros textuais. Vejamos, olha só, os tipos textuais são as marcas próprias, de natureza linguística da composição. Existem 5 tipos textuais, na verdade. O tipo, o gênero narrativo, que é aquele que você vai contar histórias, a gente vai ver mais exemplos. O gênero, o tipo descritivo, quando você vai caracterizar algo, alguém ou algum lugar. O expositivo e o argumentativo estão relacionados à dissertação, quando você vai apresentar um assunto, apresentar um conteúdo ou defender um ponto de vista. E os textos injuntivos que estão relacionados a manual de instrução, receita, bula de remédio. Então vejamos, o que é um texto descritivo? Estático. Descrever é representar verbalmente algo ou alguém a partir de um ponto de vista, a partir da ótica do emissor. O produtor textual o leitor receptor entenderá a mensagem. Como assim? Como o texto descritivo?
Uma fotografia, por exemplo, o texto descritivo está ligado diretamente à fotografia. A fotografia é estática, como nós falamos ali, o texto descritivo. O texto descritivo, ele não tem movimento, ele é parado. Se você vai descrever algo, então há uma estaticidade para que você descreva. Então, a descrição, ela é interessante porque você vai apresentar os aspectos visuais de um determinado lugar, de um determinado objeto, de acordo com o ponto de vista do observador. Se você vai descrever uma paisagem, se você vai descrever uma pessoa, se essa descrição está relacionada ao psicológico de um personagem. Por isso que nós dizemos que a descrição, ela é estática, porque você vai suspender, se você estiver contando uma história, você suspende a ação naquele instante para apresentar as características daquela determinada situação. Tá certo? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Olha só esse exemplo. A casa de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque a casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Quando a gente pega um texto descritivo, você já vai tentando visualizar. Aqui no caso, você já imagina essa casa que não tem teto, que não tem parede. Esse exemplo que nós trouxemos para você, para que você perceba que aquele objeto está sendo descrito, para que você possa imaginar no caso, aquela casa, aquele objeto. Tá certo? Então, isso é um texto descritivo. Porém, nós precisamos lembrar que um texto, ele pode possuir vários tipos impregnados dentro dele. Um texto, ele pode ser predominantemente narrativo, que é esse o caso, mas ele também tem características de um texto narrativo. Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque assim como as funções da linguagem em um texto podem existir mais de um, no texto, nos tipos textuais, isso também acontece. Então, esse texto, ele é predominantemente descritivo, porque vai apresentar as características desta casa. Interessante essa música, né? Então, o texto narrativo, a narração, ela já é dinâmica, ela possui elementos que vão fazer com que você encontre, se localize no espaço, em um determinado tempo. Vejamos aqui todas as questões que são levantadas num texto narrativo. Quem são os personagens que vivem uma determinada ação, o que eles estão fazendo, o que aconteceu com eles, quando esta ação aconteceu, com quais personagens, onde, como e, finalmente, por quê. Então, a narração possui uma estrutura própria, com foco narrativo, personagens, tempo, espaço, que a gente precisa desenvolver para que o seu texto narrativo esteja em consonância com este tipo de texto, não é? Então, você precisa de personagens, todos esses elementos. Vamos ver nos exemplos que vai ficar mais claro para a gente perceber por que ele é dinâmico. Olha só um exemplo de texto narrativo. Nós temos essa fábula aqui, O Cavalo e o Burro, de Monteiro Lobato. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmamente, igualmente. 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo. Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso tão bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta.
E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito! Exclamou um papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. É interessante que as fábulas, geralmente os personagens, eles são animais e no finalzinho fazem com que a gente reflita sobre o ponto central, a ideia central deste texto narrativo. Então, perceberam a diferença entre um texto dissertativo e o texto narrativo? No texto dissertativo, você tem apenas a caracterização, a descrição de um determinado objeto, lugar, coisa. Na narração, você tem essa dinâmica de personagens apresentando, vivendo uma determinada ação, vivendo uma determinada situação. Nesse caso, o burro, o cavalo e o burro, o cavalo egoísta, né? Então, quando você parte para estudar a dissertação, a gente já percebe mais uma diferença. O texto dissertativo, ele vai fazer com que você defenda uma opinião, apresente uma ideia. Vamos ver quais são as características da dissertação? Vejamos. Exposição de uma ideia, defesa de um ponto de vista, questionamento ou análise sobre algum assunto ou tema. Apresenta sempre uma argumentação comprovando um ponto de vista. Vejam que o que caracteriza o texto argumentativo é a exposição de uma ideia. Se você vai apenas apresentar, informar sobre alguma coisa, você tem o texto dissertativo, explicativo ou informativo. Se você tem um texto dissertativo que vai defender um ponto de vista, você tem uma dissertação argumentativa. Vamos ver esses dois exemplos para facilitar e para que a gente possa apreender melhor. Vejam só. Exemplo de dissertação. Olha o título. A campanha da Fraternidade 2015 foca no diálogo entre igreja e sociedade. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil lançou, nesta quarta-feira 18, a campanha da Fraternidade 2015. O tema escolhido este ano é Fraternidade, Igreja e Sociedade. E o lema, Eu vim para servir. A ideia é aprofundar, a partir do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade, como serviço ao povo brasileiro. A campanha propõe ainda buscar novos métodos, atitudes e linguagens da missão da igreja de levar a palavra a cada pessoa. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo, disse que o momento escolhido para o lançamento da campanha, o início da quaresma, é considerado de extrema importância para a igreja. Queremos ajudar a construir uma sociedade mais humana e mais divina, disse. Sermos pessoas de fermento na massa, esse é o desejo da campanha. A abertura da campanha da Fraternidade 2015 ocorreu nesta quarta, na sede da instituição. Em Brasília, na ocasião, foi lida a mensagem do Papa Francisco para a Igreja no Brasil. Vejam que o objetivo principal deste texto é apresentar informações acerca do assunto. Não existe um ponto de vista sendo defendido, mas não deixa de ser uma dissertação. Então, a dissertação ela está relacionada à apresentação de uma ideia, à exposição de uma informação. Neste caso, nós temos o exemplo de uma dissertação informativa, de uma dissertação expositiva, explicativa. Tá certo? Mas nós temos um exemplo de uma dissertação que vai apresentar não só um tema, não vai apresentar apenas uma ideia, mas vai defender um ponto de vista através de argumentações. Vejamos o exemplo. Olha só. O título, Profissional Técnico em Informática para a Internet. O mercado para o profissional técnico em informática para a internet é vivo, isto é, está em constante crescimento e transformação. Dessa forma, exige-se que os profissionais desta área busquem sempre novos conhecimentos. Isso significa que apenas a formação técnica ou superior não garante o cabedal necessário para o efetivo exercício da profissão. Nem mesmo é segurança de bom desempenho da função, mas serve como limiar indispensável para o desenvolvimento e a inserção no mercado. Ser um profissional da área de informática para a internet, seja de nível técnico ou superior,
significa lidar com algo bastante complexo que abrange uma diversidade gigantesca de setores. Desta forma, atualização constante, versatilidade e domínio de ferramentas específicas do setor são necessários. Portanto, cabe ao estudante do curso técnico em informática para a internet não se limitar apenas aos conhecimentos adquiridos nas teleaulas, mas informar-se quanto às tendências de mercado e às novas tecnologias, pois assim poderá vencer desafios iguais ou maiores do que aqueles enfrentados por um profissional com vários anos de formação. Veja, olha que texto bacana, que vai apresentar os argumentos para defender essa ideia de que o profissional técnico informático para a internet precisa estar sempre se atualizando, precisa estar sempre buscando novas tecnologias, estudar sempre um pouco mais. Então, nós percebemos que neste texto nós temos uma dissertação argumentativa, porque é a defesa desse ponto de vista, que o técnico em informática para a internet precisa sempre estar atualizando, buscando ser mais versátil. Compreenderam a diferença de um texto narrativo para um texto descritivo e um texto dissertativo? Então, vamos continuar? Vejam só. Essa ideia, né? De que você precisa entender o texto, interpretá-lo. Mas o que significa isso, na verdade? O que é compreender um texto e o que é interpretar? Existe uma leve diferença, mas que você precisa ter conhecimento disso. Vejamos. Compreensão é a apreensão de informações contidas no texto. Interpretação, utilizar a experiência de leitor para entender as mensagens deixadas no texto pelo autor. Veja bem, compreensão e interpretação. Pensa, por exemplo, quando você estava lá no ensino fundamental. Eu gostei desse exemplo que eu assisti com o professor Agnaldo Martino, que diz o seguinte: quando você estava lá no ensino fundamental, tinha 10 questões, por exemplo, lá sobre um texto. 9 era de compreensão, porque era só você buscar as respostas que estavam no texto. Já a última questão, que nunca respondiam, era sobre interpretação. Por que não respondia? Porque precisava você buscar conhecimento seu, da sua experiência, para responder. Não estava pronta lá no texto. Então, interpretação, ela não está ali no texto pronto. Você precisa interpretar. Ligar informações que estão no texto com o conhecimento que você tem fora. Compreensão está pronto, está no texto. Certo? Entenderam a diferença? Então é isso. Fechando esse primeiro momento da nossa teleaula, em que nós vimos os diferentes tipos textuais e que nós apresentamos as características de cada um, vamos ver agora como utilizar, como redigir um texto, uma redação oficial, um texto técnico para o ambiente de trabalho, especialmente para o ambiente do profissional em informática para a internet. Vejamos então um vídeo que vai tratar sobre isso, dessa relação, os textos que envolvem, né, o ambiente de trabalho. Vejamos, já voltamos. Olá, tudo bom? Falarmos em escrita, para alguns pode parecer meio incômodo por alguma experiência ruim que pode ter acontecido. Porém, a escrita é fundamental para nós que usamos ela para nos comunicar e nos fazer entender. Acompanhe agora algumas situações e perceba que há vários tipos de redação. Olha só. Mas e aí, tu vai passar lá no bar mais tarde hoje? Ah não, a Arineide mandou fazer relatório hoje. Olá, bom dia, como é que passou a noite? Nem me fala, terrível, eu tive pesadelo com esse relatório a noite toda. Eu também tenho que resolver uma coisa assim. Tenho que chamar o motorista para levar um memorando lá na administração e ainda um ofício.
ele tem que levar na Secretaria de Fazenda. Viu só quantos tipos diferentes? Para saber mais, acompanhe agora a nossa teleaula e bons estudos. Então, vamos ver, vocês perceberam nesse vídeo que existem vários tipos de redação oficial que a gente precisa utilizar no ambiente de trabalho. Um memorando, um ofício, um relatório. E quais são as características desses tipos textuais? Como nós vamos produzir cada um deles? Nós precisamos ter conhecimento sobre essas questões para que a gente possa produzir adequadamente. Para que você entregue um relatório para o seu chefe, para o seu colega de trabalho e ele esteja realmente compreensível e dentro do padrão, dentro da norma de um relatório, memorando e assim por diante. Vamos ver então quais são as características desses tipos de texto, dessa redação oficial? Vejamos. Impessoalidade, uso de padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e padronização. Essas são as características exigidas nas comunicações oficiais, na administração pública, essas características são exigidas. E aí, se você precisa dessas características lá na administração pública, você precisa levar isso também para os textos, para as comunicações oficiais. Sobre as comunicações oficiais, vocês terão mais detalhe também no Manual de Redação da Presidência da República, que é quem diz como deve ser feito. Isso. Então, no manual de redação, existem todas as informações necessárias sobre essas questões, sobre esses textos técnicos que vocês precisam ter conhecimento. No artigo 37 da Constituição, lá fala também sobre a publicidade, que os textos, quando eles são publicados, eles precisam estar claros, tanto para todas as pessoas, para todos os leitores, ainda mais quando for um texto direcionado ao público em geral. Então, todos devem compreender essa impessoalidade, essa padronização, essa formalidade na escrita deve acontecer. Então, vamos estudar um pouco sobre isso? Vejamos aqui o nosso primeiro tipo de texto, a mensagem eletrônica, o e-mail. No ambiente de trabalho, nós precisamos usar bastante o e-mail. Então, qual vai ser a linguagem adequada para mandar um e-mail para um colega de trabalho solicitando a participação em uma reunião? Como você vai responder ao seu chefe sobre algum questionamento que ele fez? Existe uma estrutura mínima que nós precisamos seguir. Vamos ver? Olha só o exemplo desse primeiro e-mail aqui. Será que vai dar certo? Olha só, um e-mail para o gerente de uma empresa. E aí, cara, beleza? Tô precisando de um trampo e me informaram que vocês estão buscando carne nova. Segue junto meu currículo e documento. Tô esperando. Betão. Será que o Betão vai ser empregado nessa empresa, coitado? Não tem condição. Ele utilizou uma linguagem muito informal para um gerente de uma determinada empresa em que ele pretende trabalhar. Ele deveria ter utilizado uma linguagem mais formal. Vejam só como ele deveria ter escrito. Olha só. Antes, a gente precisa fazer a revisão ortográfica do que nós vamos escrever. Precisamos ter consciência de que o nosso texto tem que ser coerente. Nós precisamos utilizar elementos de coesão para que essa estrutura, para que esse texto tenha uma estrutura mínima e coesa. Precisamos ler bem a mensagem. Antes de enviá-la, precisamos também ter certeza para quem nós estamos enviando. Nós precisamos utilizar uma fonte de fácil leitura, sem exagerar muito no tamanho, de 10 a 14. Vale lembrar, né, professora, da nossa primeira teleaula, que cada linguagem, cada tipo de linguagem que você vai utilizar tem uma situação, né? Você pode até conversar com os teus amigos desta forma, não precisa ficar travado pensando, eu não posso usar aqui uma abreviação com os meus amigos. Mas quando você for mandar um e-mail lá para o teu amigo, é uma situação. Quando você for mandar um e-mail, enviar um e-mail no ambiente de trabalho, para o seu chefe ou para um funcionário seu, né? Por que não também você
abrir uma empresa depois desse curso de informática para a internet? Pode sim. E aí, como que você vai se comunicar se você fosse prestar um serviço para uma instituição pública? Então, precisamos ter cuidado com cada situação e não ficar como o nosso amigo lá da primeira teleaula naquela externa que ele também não conseguiu serviço, o trampo que ele queria, né, professora? É a mesma coisa do Betão aqui, né? Ele utilizou uma linguagem informal demais, própria de ambientes mais afetivos, em relações mais informais. Nesta situação em que ele procura um emprego, ele deveria ter sido impessoal, utilizar a linguagem padrão e utilizar... evitar essas gírias, essas expressões. Vamos ver como ele deveria ter escrito. Senhor gerente, em anexo, encaminho o currículo e a documentação para concorrer à vaga de emprego nessa empresa. Respeitosamente, Roberto Ribeiro. Isso, olha aí o nome completo do rapaz. Então você precisa identificar, primeiro apresentar um vocativo para quem está direcionado aquele texto, escrever o corpo do texto em si, objetivamente. Vejam que o texto ficou bem reduzido, apenas em 2 linhas. Fazer o fecho adequado, respeitosamente, a gente vai estudar já sobre isso e se despedir sempre assinando adequadamente seu nome, sem abreviatura, sem gíria, sem nada disso. Os alunos estão comentando, professora, que o Betão está esperando até hoje e que que ele deve ter ficado o último da fila, o pessoal lá de Paraná e do Zona Norte. Que bom, é isso mesmo, ele vai continuar esperando. Então... além dos e-mails, não é, que a gente precisa tomar cuidado e tem essa estruturazinha mínima, nós precisamos também saber qual é a estrutura de uma convocação, por exemplo. O que é mesmo a convocação? Convocação é a mesma coisa de um convite? Vejamos. A convocação, o objetivo principal dele é convocar, chamar, convidar alguém para uma reunião ou encontro. Os elementos textuais em uma convocação deve ser local do evento, data, objetivo da convocação, a exemplo da pauta de uma reunião ou assembleia. Certo, então uma convocação, ela está relacionada à obrigatoriedade daquele convocado de participar desta reunião, desta assembleia. Se você for convocado para participar de uma reunião, você é obrigado a ir. Caso você não vá, você tem que apresentar um e-mail, uma resposta formalmente, apresentando os motivos. O convite, apesar de possuir a mesma estrutura de data, local, o assunto que vai ser tratado naquele convite, mas por ser um convite, você não tem a obrigação de ir. Então, cuidado, se vocês forem convocados para uma reunião, vocês são obrigados a ir. Se vocês forem só convidados, não precisam ir. Vamos ver então como é na prática. Vamos ver um exemplo de uma convocação. Vamos ver como vai ser, como ficaria. Nós temos 2 exemplos aqui. Um de como não deve ser, porque faltam elementos. Vamos ver? Boa noite. Convocamos a todos os tutores para uma reunião no IFRO. Não faltem. ATT Coordenação. Aí os tutores vão ficar loucos. São os tutores à distância, são os tutores presenciais. Onde vai acontecer essa reunião? Em que local? Em cada polo? As informações estão incompletas. Uma convocação, ela precisa apresentar todos aqueles elementos que nós já vimos. Como deveria ser essa convocação? Como ela deveria ter sido escrita? Vamos ver o exemplo que está de acordo. Olha só. É uma convocação já aproximada, né? Boa noite. Com o objetivo de organizar os trabalhos para 2015, convocamos a todos os tutores para uma reunião que realizar-se-á na sala 1 às 10 horas no dia 15 de janeiro de 2015. Estarão em pauta início do ano letivo, dia das teleaulas e horário de atendimento ao aluno. Atenciosamente, Sônia Lima, coordenação de tutoria. Certo, então além dessas informações sobre horário, dia, local, nós temos também informações relacionadas ao que vai ser discutido nessa reunião. E neste caso, cada tutor, se ele tiver uma dúvida já sobre aquelas questões, ele já vai levar anotado, já vai saber o que perguntar lá na hora. Lembrando, vejam,
houve o fecho adequado, atenciosamente, o nome de quem enviou e o cargo que essa pessoa ocupa. Tá certo? E se foi uma convocação, todos os doutores deveriam participar. Entenderam a diferença entre convocação e convite? Ok, então vamos ver mais um exemplo de texto oficial, de redação oficial. Quais são as características de uma ata? O que é uma ata? Um texto elaborado a partir de relatos, fatos, deliberações ocorridas em uma reunião, encontro ou assembleia. Vejam, quais são as características, então, que essa ata deve ter? Sem parágrafos, emendas ou rasuras. Números são grafados por extenso, manuscrito ou digitado. Este com atas numeradas, páginas numeradas. Documento de valor jurídico, assinada pelo presidente e secretário e demais presentes. Deverá constar dia, mês, ano e hora da reunião, grafados por extenso, local da reunião, relação nominal dos presentes à reunião, pauta, ordem do dia e o fecho da ata. E com a assinatura de todos no final. Então, a ata, ela tem uma estrutura que você também precisa saber para que você possa utilizar no seu dia a dia. Nós trouxemos um exemplo de uma ata para que fique mais claro. Veja como a estrutura já muda para uma convocação, já muda para um e-mail. Olha só o exemplo da ata. Nós trouxemos essa ata só para você saber a estrutura, né? Nós temos aqui a identificação do órgão a que pertence a ata, o número dela, e olha só a estrutura, toda escrita, sem parágrafos, sem rasuras, tá certo? Informando quando aconteceu, a que horas, todas as informações. E a assinatura de todos os presentes. Isso é que esta é a estrutura de uma ata. Você precisa apresentar tudo o que aconteceu nessa reunião. Quem falou, o que falou, qual a sugestão deu e no final apresentar o que cada pessoa vai ter que fazer para resolver aquela questão que está relacionada à reunião. Então a ata, ela tem que ter os seus números escritos por extenso, as datas, tudo tem que estar bem apresentado e sem nenhum tipo de rasura. Pode ser manuscrita? Pode também, não tem problema, mas cuidado com as rasuras, com os erros, né, que você tem que colocar entre parênteses. Também tem toda uma questão que você tem que prestar atenção. Tá certo? E quais as características de um memorando? O que é mesmo memorando? Vamos ver as características do memorando? Olha só. Comunicação interna e da celeridade à comunicação. Vai precisar constar o destinatário com o nome, cargo ou função, o emissor também com o nome, cargo ou função, o assunto sobre o que o memorando está tratando, a data, a mensagem em si, o fecho adequado e a assinatura. Olha o exemplo aqui pra gente. O memorando, geralmente, ele é numerado. Do lado direito fica data e local. Você já apresenta para quem está sendo dirigido o memorando, o assunto destacado e o corpo do memorando em si. Uma solicitação, uma apresentação, um pedido. Finalizando sempre com uma despedida, geralmente atenciosamente ou respeitosamente, e o nome de quem está enviando essa mensagem. Veja que a estrutura já mudou novamente. A ata é diferente do memorando. E por que nós destacamos que o memorando é um texto de comunicação interna? Porque ela faz parte da conversa, né, das informações dentro de um mesmo órgão. Um departamento vai mandar um memorando para um outro departamento. E vice-versa. Quando você precisa mandar um documento para um órgão externo, já muda o tipo de texto, embora a estrutura seja parecida. Nós estamos falando, então, passamos a falar do ofício. Vamos ver o exemplo? O que significa o ofício? Olha só. Ah, tem mais um exemplo de memorando, que bom. Só para
fixar um pouco mais. Nós temos a data aqui do lado, a quem se dirige, o assunto, o vocativo para quem está sendo direcionado esse texto, tem o corpo do texto em si, o atenciosamente e nome e função de quem está enviando. Lembrando, é um documento interno. Memorizem isso, tá? Olha, o requerimento, então. Vamos para o requerimento. Requerer algo dentro de uma mesma instituição pública ou privada. Por exemplo, se você precisa de uma prova em segunda chamada, você vai lá e faz um requerimento. Se você precisa apresentar justificativa de faltas, é um requerimento. Se você pretende, deseja uma revisão de sua nota, você vai para um requerimento. Olha aqui o exemplo do requerimento modelo. No nosso site, no site do IFE, você tem vários tipos de requerimento que você pode solicitar. Tem a informação aqui central identificando que é um requerimento, as informações pessoais do aluno, você vai marcar qual solicitação você pretende fazer, a justificativa disso e olha o fechamento. E olha a assinatura de quem solicita, não é? Aqui nós temos a avaliação dessa análise, a análise desse pedido. Então, requerimento, você vai requerer, você vai solicitar alguma coisa que vai ser deferida, ou seja, que vai ser aceita, ou indeferida quando não vai ser aceita. Vai depender de uma comissão, de quem vai avaliar aquele seu pedido. Tá certo? Então, requerimento é quando você solicita algo. Há uma coordenação e assim por diante. A declaração, ela é você declarar, você afirmar alguma coisa, ela é mais simples. Olha o exemplo. O objetivo da declaração. Declarar, conceituar ou explicar algo a alguém. São exemplos. Declaração de que o aluno está matriculado em uma determinada instituição de ensino ou uma declaração de trabalho. Vemos que nós trouxemos aqui tanto o exemplo do requerimento quanto da declaração voltado para vocês. Lembrando sempre que uma documentação oficial que você vai usar aqui dentro da instituição ou no seu trabalho, precisa sempre lembrar das informações completas, não mandar um requerimento sem a justificativa, esquecer alguma informação. Você já pode não ser atendido, mesmo que o seu pedido seja justo, mas você mandou fora do prazo, ou você não justificou, não colocou um documento comprobatório do que você está pedindo, o motivo pelo qual você está requerendo, certo? Prestar bastante atenção quando fazer um documento oficial, uma comunicação, algum documento desse tipo, para você não perder o seu direito. Isso. Aí quando a gente fala de memorando e ofício, o memorando é um documento interno de cada departamento de uma única instituição. O ofício é quando você precisa mandar um documento da instituição onde você trabalha para uma outra instituição. Vamos ver então as características do ofício. Olha só, ele é de uso exclusivo de órgãos públicos, é muito importante vocês terem esse conhecimento. Deve ser redigido em papel timbrado e as instituições e empresas particulares, elas não devem utilizar o ofício, eles utilizam, na verdade, a carta comercial. Na verdade, só vai mudar o título, que vai ser colocado lá em cima. Ao invés de ofício, as empresas privadas devem colocar carta comercial. Mas a estrutura do ofício, ela é bem próxima do memorando. Vamos ver um exemplo? Olha só. O ofício deve conter as seguintes partes: tipo do documento, local, data, destinatário, assunto, texto, fecho, assinatura e identificação do signatário. Certo, olha aqui o exemplo. Tem a identificação da empresa, o número do ofício, porque cada órgão organiza, cada órgão controla quantos ofícios já foram enviados, para onde. Então, esse número do ofício ele é muito importante também. O local e a data, o nome para quem se destina e o nome do assunto. Depois, o vocativo para quem você vai estar enviando. O corpo do texto em si. Faltou o fecho, que pode ser respeitosamente ou
respeitosamente ou atenciosamente, e a assinatura sempre do responsável, tá certo? Vale ressaltar, voltando àquela mesma ideia, o memorando é um documento interno de qualquer órgão, público ou particular. Um setor envia um documento para o outro. O ofício é um documento externo. Uma instituição vai mandar para uma outra instituição uma solicitação, um pedido, alguma coisa, tá certo? Olha só. Para que você possa fazer um relatório, também existem vários tipos de relatório. Olha só os tipos de relatório que nós temos. Administrativos, de viagem, de estágio, de visita, técnico-científica, visitas técnicas científicas e fins especiais. Vários tipos de relatórios aí para você. Certo, nós vamos frisar o relatório administrativo, que é aquele que está relacionado ao nosso ambiente de trabalho. É um relatório em que você vai apresentar um relato, uma opinião ou um ponto de vista acerca de um fato, uma ação ou uma ocorrência administrativa. Para que você possa apresentar isso, você precisa de uma certa organização. Ou seja, você vai fazer a introdução do assunto, você vai desenvolver a ideia, quais são os problemas que você encontrou, e você vai tirar a conclusão para que sejam feitas possíveis recomendações. Imagine que você trabalha em uma determinada empresa e você precisa avaliar um laboratório de informática, avaliar as questões relacionadas às redes, o funcionamento dessas máquinas. Então, você identifica o problema. No final desse relatório, você vai apresentar quais seriam as possíveis soluções para resolver aquela situação. Então, o relatório você vai relatar, você vai descrever, apresentar aquilo que você vê, aquilo que você percebe que precisa mudar. Faz parte do nosso ambiente de trabalho, especialmente para o profissional técnico. Nesse caso, em informática para a internet. Tá certo? Olha só. Existem pronomes de tratamento apropriados para que você possa mandar esse e-mail, esse memorando, esse ofício para um determinado destinatário. Vamos ver agora quais são esses pronomes de tratamento e qual é o vocativo que você deve utilizar logo no início do teu texto. Olha só. Para as autoridades do Poder Executivo, seja ele presidente ou ministro, você deve utilizar sempre o Vossa Excelência e como vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Para as demais autoridades, você também utiliza o Vossa Excelência como pronome de tratamento, mas lá no início do teu texto, basta você dizer Senhor fulano de tal, seguido do cargo. Olha o exemplo, senhor governador fulano de tal. Para o presidente, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, se é para o presidente ou vice-presidente, sempre Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor. Para as demais autoridades, senhor governador, senhor prefeito, senhor deputado, já é suficiente. Vamos ver no caso de outras autoridades. Do Poder Legislativo, por exemplo, deputados, ministros, conselheiros ou presidente da Câmara. Para todos, Vossa Excelência. Mas, como eu já disse, para o presidente é Senhor Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, e para as demais basta o vocativo Senhor e o cargo que ele exerce. Tudo bem? Olha só, para os demais casos, para as demais autoridades, ministros, membros de tribunais, de justiça, auditores, juízes, também é o Vossa Excelência. Para o presidente é Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, e para as demais autoridades, Senhor e Juiz. Tá certo?
Exemplos de autoridades religiosas, caso vocês precisem apresentar um texto, se direcionar a eles. Papa, cardeal, existem vários tipos de vocativos e de pronomes de tratamento. Nós colocamos aqui a título de conhecimento, tá certo? Olha, mas o Vossa Senhoria, ele é empregado para as demais autoridades e para particulares também. Você utiliza senhor fulano, fulano de tal, tá certo? O que é importante nós sabermos sobre a questão do fechamento desse teu texto? Que existem somente 2 tipos de fechos diferentes. Respeitosamente, quando você vai enviar um texto para autoridades superiores ao cargo que você exerce, e atenciosamente quando você vai enviar este documento para pessoas, né, para autoridades de mesma hierarquia ou subordinados a você. Então, o fechamento ele está relacionado à hierarquia que cada componente desse texto possui. Se for um professor enviando um memorando para o coordenador de ensino ou para o diretor de ensino, o professor deve colocar no final respeitosamente. Se for o diretor-geral, diretor de ensino, enviando um documento para o professor, para os tutores, basta ele fechar o seu texto com atenciosamente. Tá certo? Então, esta foi a nossa aula sobre gêneros textuais, tipologia textual e redação oficial. Vocês podem sim aprofundar os conhecimentos sobre esses assuntos pesquisando no Manual de Redação da República sobre essa questão. Tá? Nessa nossa aula 3, como a professora Dinalva já comentou, tem também um tutorial sobre o novo acordo ortográfico. Vocês vão verificar que países sofreram mudança, em que países essas mudanças aconteceram e em que situações devem ser utilizadas e as características, os exemplos de cada mudança, tá certo? A professora Dinalva vai falar sobre a atividade que vocês vão fazer agora em sala de aula. Isso, e depois a gente retoma um pouquinho essa questão aí dos fechos para dizer para vocês, porque às vezes dentro de uma mesma instituição a pessoa não quer usar o respeitosamente ou não quer usar o atenciosamente, acaba usando diferente, mas dentro da mesma instituição, setores próximos, acabam se conhecendo e aí não utilizam. Mas o correto é respeitosamente para do mesmo nível, superiores e atenciosamente para do mesmo nível ou subordinados, certo? Vocês têm aí uma atividade de sala para firmar um pouco mais o conhecimento que nós passamos para vocês e depois a gente volta com a correção e demais comentários que vocês enviarem aqui no chat para a gente. Certo, então aproveitem esse momento, vocês podem se reunir em grupos para que esse bate-papo de vocês, nesse momento de atividade, também possa ajudar, contribuir nessa resolução. Daqui a pouco nós voltamos para corrigir esse exercício e tentar responder algumas questões que já estão surgindo aqui no AVA, aqui, nessa interação que nós estamos tendo ao longo da nossa aula. Então, já nós voltamos. Olá, voltamos. Muitas pessoas estão participando dessa atividade, já postaram muitas respostas. Nós vamos tentar aproveitar a resposta de
não vai dar para falar de todos os polos, nem de todos os alunos que postaram aqui na nossa teleaula, mas vocês podem levar essas questões lá para o fórum, que lá nós vamos ter uma condição melhor para responder todos vocês, tá certo? Mas muito obrigada pela participação nesta aula de hoje. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, pela disposição de estarem aqui conosco até 10h30 da noite, estudando sobre a língua portuguesa, tá certo? Então vejamos quais foram as primeiras questões, as primeiras dúvidas que surgiram sobre o assunto que nós estamos estudando hoje, e depois vamos para a nossa atividade. Isso mesmo, professora. Muitas perguntas, respostas. Agradecemos imensamente a participação de vocês e eu aguardo vocês lá no fórum de dúvidas, porque lá eu posso responder a cada um. Aqui no chat, cada um vai postando e eu não consigo visualizar todas as perguntas, então eu seleciono algumas. Vamos começar falando da pergunta de um aluno do Polo Zona Norte. Ele perguntou, professora, sobre qual a diferença, se numa comunicação, por exemplo, estrangeira, de outro país, que não seja no Brasil, se era igual no Brasil. Não, não é igual no Brasil. Cada país tem uma forma de comunicação, um fecho, um vocativo próprio, vai depender da tradição de cada país. Então, se você vai para uma empresa aí que trabalha com outro país, que precisa da comunicação estrangeira, terá que pesquisar cada país que você for precisar usar a comunicação. Tá certo, então esse estudo que nós fizemos hoje está no Manual de Redação da República e está relacionado a órgãos públicos e privados daqui do Brasil. Tudo bem? Obrigada pela participação, nosso aluno aí do Polo de Porto Velho. Então vamos para a nossa primeira questão, que pede o seguinte, vamos lá. Primeira questão, aponte as características gerais de um texto. Letra A, descritivo. Quais são as características gerais? A resposta de algum aluno. Vamos ver aqui. Descritivo tem como objetivo trazer detalhes sobre determinadas situações. Quem respondeu foi o Eliandro, lá de Espigão do Oeste. Certo, Eliandro. Obrigada pela participação. É isso mesmo. Este texto descritivo, por ser estático, ou seja, por apontar características sobre um determinado objeto, características de um determinado objeto, pessoa, ela então vai te apresentar as características físicas, psicológicas desse personagem, desse lugar, desta situação. Muito bem, é isso mesmo. E qual seria a característica de um texto narrativo? Vamos ver a resposta dos alunos do Porto Velho Zona Norte. Eles responderam para o texto narrativo. É expor uma ideia, defendendo um ponto de vista, questionando um tema, apresentando... só me perdi aqui, só um momentinho. Presenciar ou contar algo como se vê e quando... aconteceu. A resposta para B. A resposta para a letra B, então, no texto narrativo é contar algo, contar uma história, relatar sobre um determinado fato. Isso mesmo, obrigada pela participação também. Então, o texto narrativo, ele é dinâmico, ele possui elementos próprios, com personagens, foco narrativo, se o narrador está em primeira pessoa, se está em terceira pessoa, um lugar, um espaço, o tempo, isso mesmo, muito bem. Então, vamos lá. No texto narrativo, você vai apresentar fatos, você vai apontar, relatar sobre algo, né? Então, você vai apresentar fatos, você vai relatar sobre algo, ok? É isso aí. Quando a gente pensa num texto dissertativo, a estrutura, ela já muda um pouco. Quais foram as respostas que nós encontramos aí? Foram várias, professora. Inclusive, os outros polos que responderam sobre o texto descritivo, que falaram sobre o texto narrativo, também responderam. Mas para que possamos atender mais e comentarmos aqui a resposta de mais polos e mais alunos, eu trago agora para o texto dissertativo a resposta dos alunos de Nova Brasilândia. Eles colocaram assim: texto com ideia,
formada com início, meio e fim, explanando o conhecimento sobre determinado assunto aí, o texto dissertativo. Perfeito, Nova Brasilândia, obrigada pela participação de vocês. Que bom, todo mundo participando. Então, o texto dissertativo, você vai defender um ponto de vista, né? Como já foi dito aí. Defender um ponto de vista. Ponto de vista. Você vai argumentar sobre uma determinada questão. Sobre o mesmo texto, a letra C, o texto dissertativo, eu vou falar aqui também a resposta dos alunos lá de Jaru, Elisandro, Cleiton, Matheus, responderam, deixa eu só buscar aqui, texto narrativo. Texto narrativo é a B. Narrativo é quando narra os acontecimentos diariamente por meio da fala, da escrita e interpretar usando linguagem corporal também. Você também está narrando. É muito interessante a resposta dos alunos aqui, porque eles falaram com as próprias palavras. Também você está narrando e usa também o gesto e a linguagem não verbal para poder narrar algo que você está vendo. Isso mesmo, ele está interpretando os assuntos que nós vimos desde o primeiro dia, né? Porque a linguagem não verbal também está presente no ato comunicativo, né? Nesse processo de comunicação. Muito bem, obrigada pela participação. Mais alguém? Muitas. É difícil deixar fora, mas vamos então mais um, que é polo diferente lá de Costa Marques. Aqui mais uma resposta sobre o texto dissertativo, professora. Exposição de ideias, defesa do ponto de vista, apresentação das reflexões e organização da produção. Que bom, isso mesmo. Aluna Brownie, professora. Esqueci de falar o nome dela. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Nós percebemos, então, que a atividade foi dinâmica, eles se organizaram mesmo para responder. Que bom, né? Isso. Podemos passar, então, para a segunda questão? Vamos. Vejamos. Então, nós vamos selecionar novamente algumas respostas, porque muitos polos responderam, então vamos selecionando aqui. A segunda questão. Vejamos, em relação ao que se afirma dos textos técnicos oficiais, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto, então vamos procurar o erro. Na letra A, ata é um documento elaborado a partir de relatos, fatos, deliberações ocorridos em uma reunião, encontro ou assembleia. Claro que sim, é verdadeiro. E a gente precisa prestar atenção na estrutura também dessa ata. Não deve haver rasuras, é um texto corrido, sem parágrafos. Então, a ata você vai descrever todos os apontamentos de uma reunião, de uma assembleia, de um encontro. Tá certo? Certo. Os alunos também já responderam essa daí. E os alunos lá de Nova Mamoré, a professora pediu para mandar um alô para os outros alunos dos outros polos também, tá? Então, um abraço a todos, Nova Mamoré também, tá certo? Então, vamos lá, letra B. O requerimento, aqui está afirmando que é um documento escrito de uso interno e externo. Eu acho que a gente precisa repensar um pouco isso, né? Em instituições públicas e empresas que visa a comunicação de decisões, políticas ou instruções. Será que é para comunicar algo, um requerimento? Bom, a aluna Cecília, lá de Nova Mamoré, respondeu que é a letra B. Então, a letra B, ela está errada. E é essa questão, essa alternativa que nós buscamos. O requerimento não tem o objetivo de expor uma decisão, nada disso. E muito menos um documento de caráter externo. Ele é interno do determinado órgão. E o objetivo é quando alguém vai solicitar, vai requerer alguma coisa ou algo, né? Então, mesmo. Realmente, nós devemos marcar a letra B. O aluno Eliandro também, professora, lá de Espigão do Oeste, disse letra B. Ok. Entendeu bem? Então, as outras... Que bom. Então, as outras alternativas estão corretas. O ofício, ele é de uso exclusivo de órgãos públicos, está correto e deve ser escrito em papel timbrado. Perfeito. A procuração é um documento utilizado para que uma pessoa represente outra legalmente. Perfeito, também está correto.
O relatório é um documento no qual se expõe o relato de uma ocorrência, da execução de um serviço, de fatos da administração pública ou privada. Também está correto. Só mais uma resposta ainda em relação à questão 2 do Valdeci, lá de Costa Marques. Também respondeu letra B. Certíssimo, Valdeci. Obrigada também pela sua participação. Na nossa próxima aula, a gente também vai precisar desse momento de interação de vocês, porque é neste momento que nós percebemos se vocês realmente aprenderam o que nós apresentamos aqui. É muito bom esse momento de interação com vocês. Terceira questão, vamos ver. Olha só essa situação hipotética aqui que nós criamos. João viajou a serviço de uma empresa para realizar uma auditoria de sistemas. Ok, acaba de chegar de viagem e irá apresentar ao seu chefe. O que ele deve apresentar para o seu chefe? Ele deve apresentar um memorando? Acho que não, porque ele deve relatar sobre o que ele viu e apresentar possíveis providências, possíveis atitudes que devem ser tomadas. Então, não é um memorando. A função do memorando é um documento interno de órgãos privados, órgãos particulares ou públicos, mas que o objetivo dele não é relatar sobre algo que aconteceu. Então, não é a letra A. Ninguém marcou a letra A, né? Não. Será que é um relatório que o João precisa fazer? Olha, a Domingas de Costa Marques disse que é a letra B. E também, deixa eu ver quem mais respondeu, os alunos de Presidente Médici também colocaram letra B para a questão 3. E temos mais participação aqui também, o Antônio e o José, daqui do Zona Norte, também responderam letra B. Que bom, então realmente ele deve apresentar um relatório expondo o que ele viu, o que precisa ser feito nessa auditoria que ele foi fazer. Muito bem, e obrigada pela participação de vocês também, tá certo? Olha só, ele deveria fazer uma ata? Não, porque a ata é o quê? A ata é quando você vai relatar sobre uma reunião, ele vai relatar sobre um determinado encontro, o que aconteceu, quais deliberações de uma assembleia, não é, que deve acontecer, que deve ser determinado, que deve ser apresentado ou feito posteriormente. Então, a ata, o objetivo dela é relatar e deliberar sobre uma reunião, uma assembleia, tá certo? Uma convocação também não. O objetivo da convocação é convocar, não é? Chamar alguém para participar de um encontro, de uma reunião. E sempre você tem que tomar cuidado, porque na convocação você precisa ter informações de horário, local, data, quem está mandando aquela coordenação, com nome e cargo que exerce esse emissor, não é, o emissor dessa convocação. E lembrando que o convite possui as características aproximadas da convocação, mas na convocação, quem for convocado é obrigado a ir. No convite não existe essa obrigatoriedade. Tudo bem? Será que o João deveria mandar um ofício? Claro que não. Se ele chega de viagem apresentando os resultados, as respostas dessa vistoria que ele foi fazer, então ele não deve fazer um ofício. O ofício, ele é um documento de uso externo que um órgão público deve enviar para um outro órgão, pode ser público ou particular, solicitando algo, apresentando uma resposta, apresentando uma determinada informação, tá certo? Lembrando também que um órgão particular, se ele precisa enviar um documento para um outro órgão, para uma outra empresa, ele deve fazer uma carta
comercial. Isso mesmo, os alunos estão com dúvida, que eles estavam perguntando, discutindo lá no polo, porque eles até disseram aqui que eles primeiro responderam as questões, cada um respondeu, e depois socializaram as respostas entre os alunos, todos os alunos da sala. Isso é muito bom, saber que vocês não se individualizam, não se fecham como se fossem ilhas, porque a educação à distância às vezes fica muito distante. Não, vocês respondem, vocês socializam a resposta, comenta, isso é muito, muito bom, muito válido para a aprendizagem de vocês. E aí eles estavam discutindo, professora, sobre a questão 4, estavam com dúvida de qual seria a resposta, e é isso mesmo que você acabou de comentar aí na questão 3, mas vamos ver aí a questão 4. Mas vamos ver então o que pede a última questão dessa nossa atividade de sala. Vejamos. Marcos trabalha como diretor de uma grande empresa privada. Nós estamos falando de uma empresa privada. E precisará encaminhar um documento para uma instituição pública. Então, nós temos uma privada mandando um documento para uma pública. Ok. Qual será o tipo de texto técnico que esta empresa, que este diretor deve enviar? Não é um ofício, porque o ofício ele é típico de órgãos públicos, tá? Ele é típico de órgãos públicos. Não deve ser expedido por uma empresa privada. Não é um memorando, porque ele é um documento interno e ele pretende mandar esse documento para uma empresa externa, uma outra empresa. Seria, então, a letra C, uma carta comercial. É a mesma estrutura do ofício, mas como é uma empresa particular que está mandando esse documento, então a gente precisa verificar essa questão. Órgãos públicos podem enviar ofícios. Empresas particulares devem enviar carta comercial. Tá certo? Correto. Não é um relatório, porque o relatório é uma exposição, um relato sobre um determinado evento que você percebe, de uma situação que você vê. E a convocação é quando alguém é chamado para participar de uma reunião, de um encontro, um momento assim. Tudo bem? Tudo Mais bem. alguém? Os alunos de Nova Brasilândia responderam corretamente a questão C. Por mais que os alunos lá de Cujubi também estivessem com dúvidas, a questão C, porque eles conversaram, surgiram as dúvidas, mas chegaram no denominador comum, que é a carta comercial. Que bom, então. Deixa eu ver se eu encontro aqui no meio de tantas respostas, mais uma aqui da questão 4. O aluno lá de Cujubim, o Ademir, respondeu também a letra C. Então, as dúvidas surgem, mas eles entenderam que na comunicação e no lugar do ofício para a empresa privada é a carta comercial. Deve ser a carta comercial. Que bom. Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida do que nós vimos na aula de hoje. Nós estudamos sobre os gêneros textuais, os tipos de texto que circulam no nosso dia a dia, que circulam ao nosso redor. Vejamos um resumo do que nós estudamos hoje. Nós vimos que os tipos de texto, ele apresenta características próprias. Nós podemos ter um texto narrativo, um texto descritivo, o texto dissertativo, e ele se apresenta nestas duas formas aqui. Quando você vai apenas expor uma ideia, apresentar algum assunto, falar sobre um se você vai falar sobre um pintor, se você vai falar sobre um evento, você vai apenas apresentar, expor características daquele momento, daquela situação, daquela informação que você precisa transmitir. Você se lembra das funções da linguagem? Nos textos expositivos, você tem a função referencial, porque o objetivo é só informar, apresentar um assunto, né? Apresentar uma notícia. O texto argumentativo, quando você vai defender um ponto de vista, e os textos injuntivos, que são próprios de
bula de remédio, que tem uma característica já própria, com a composição, a posologia, todas aquelas informações que toda bula de remédio tem que ter. Receita do bolo, também o exemplo de texto injuntivo. Sempre tem ingredientes e depois você tem um modo de fazer. Um manual de instruções de utilização, sei lá, do carro, de utilização de um determinado objeto que você comprou, o celular novo. Então, são textos injuntivos, vão te explicar como proceder para realizar determinada ação. Tá certo? E quando nós estudamos os textos técnicos, nós precisamos ficar atentos para que o nosso texto tenha qualidade, para que você utilize aquelas características que nós falamos anteriormente, para que o seu texto seja impessoal, objetivo, para que você empregue sempre a norma padrão e o seu texto, para que o seu texto seja realmente claro e conciso. Vamos ver então quais são as características próprias para um texto, para que você possa escrever essa sua redação, seja uma dissertação, uma narração, ou se você precisar escrever um ofício ou um memorando. Quais são as características? Vejamos. Correção. O uso correto do idioma, lembrar lá das regras de ortografia, lembrar da questão da coerência, da coesão que nós vimos, utilizar corretamente aí a concordância, a regência. Então precisa verificar as normas do idioma que você está usando, no nosso caso a língua portuguesa. Isso. A concisão, que é você falar diretamente, a síntese, a brevidade, porque às vezes você vai escrever um texto e quando é um texto pessoal, quando é um texto literário, então você começa a escrever, a descrever mais. Quando é uma comunicação oficial, não, você precisa ir direto ao assunto e não ficar fazendo rodeios, porque isso não é direto, não é ligado à comunicação oficial, não é correto você ficar rodeando na comunicação oficial. Você precisa ir direto ao assunto, ser conciso. Você precisa ser breve, então, na comunicação, objetivo, né? Você deve ser objetivo. E já chama a próxima qualidade, que se você é breve, se você é direto, então você será claro. Você não vai ficar apresentando dúvidas na sua comunicação. Aí você envia um documento, num texto oficial e você não é breve, então você não consegue também ser claro, não consegue alcançar o objetivo que você tinha de comunicar, de convocar, de solicitar de acordo com cada documento. Isso, aí você corre o risco de não ser compreendido. E se isso não acontece, como que você vai receber a resposta adequada daquilo que você solicitou? Além disso, você precisa ter objetividade. O teu texto tem que ter objetividade. Também a imparcialidade. Você também está ligado direto à questão de impessoalidade, né, professora? Precisão e a função informativa. E finalizando aí, volta de novo lá no início, a correção, a revisão gramatical, que é muito importante. Então o documento mais usado, o e-mail, que nós falamos primeiramente aqui no técnico. Às vezes nós escrevemos um e-mail e aí, como é uma comunicação rápida, não lemos o que escrevemos. E aí vão aí vários erros da língua padrão. Você foge à língua padrão e não respeita a concordância, pontuação. Isso não é bom num texto formal, mesmo que seja um e-mail. Às vezes, até dentro de uma instituição que é formal, você também fala pelo bate-papo, no chat, você também precisa prestar atenção no tipo de linguagem utilizada. Por conta do ambiente de trabalho, né? Perfeito. Então, você deve evitar ambiguidades, você deve evitar gírias, expressões próprias do dia a dia. Você deve empregar uma linguagem formal e seguir essas dicas que nós passamos aqui. Tá certo? Espero que essa aula ajude você para que você possa desenvolver melhor as suas atividades no ambiente de trabalho e na sua futura profissão de técnico em informática para a internet. Tudo bem?
Qual é, então, qual será a nossa atividade do AVA, de Nalva? Lembrando que vocês estão aí com 2 atividades disponíveis, porque a atividade 1, que encerraria dia 9, né, ontem, ela teve o prazo prorrogado até o dia 23 de março. Então, vocês têm mais tempo aí para tirar as fotos, para fazer as selfies e demonstrar nessa imagem que você tirou o problema e a incoerência quanto ao uso da língua padrão, da nossa língua portuguesa. Essa atividade ainda continua até dia 23. E tem a segunda atividade, que é um questionário para você responder lá as 10 questões a respeito dos conteúdos estudados aqui nas nossas 3 aulas. Essa atividade tem o prazo até dia 16/3. Então, não percam os prazos, porque essa atividade 2, por exemplo, não será prorrogada. Porque mesmo os alunos que entraram aí na última chamada já estão com o seu acesso pronto para acessar o AVA, para desenvolver as 2 atividades, correto? Isso mesmo, então fiquem atentos aos prazos, reassistam as nossas aulas, vejam também o tutorial que nós produzimos especialmente para vocês sobre o novo acordo ortográfico, tá certo? Nos encontramos na nossa próxima aula, fazendo a revisão de tudo que nós vimos até aqui e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma ótima semana de estudo. Até a nossa aula 4, a revisão das nossas 3 aulas. Um abraço a todos vocês aí do Polo. Até mais.